Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa aula de número 11. Já não cabe mais na palma da mão. Espero que estejam todos bem. Se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal. Então é só você entrar e conferir. Para os nossos alunos inscritos aqui na oficina, todos têm que entrar aqui no chat e dizer: oi, eu tô aqui, presente! Opa! Pra gente saber que você tá aqui presente na aula. E quando acabar a aula, fica aqui nos comentários pra gente conversar, pra eu entender se vocês gostaram, se vocês tiveram alguma dúvida. Então não vai embora, menino, não vai embora, menina. Fica aqui. Fica comigo aqui nos comentários. Bom, antes de dar início à nossa aula de hoje, vamos fazer aquela viagem no tempo e falar das atividades que nós pedimos na semana passada para vocês. Lembrando o que era para vocês fazerem uma cena que se passava numa praça. Nós falamos do onde, em que o início você estava chegando naquela praça, o meio você esperava uma pessoa que nunca chegava e finalizava com essa pessoa chegando. O importante era que você visualizasse tudo que tinha naquela praça. Vamos ver o que vocês aprontaram? Então segue comigo no Pimenta, vai! Pessoal, vocês criaram algumas cenas interessantes, cumpriram as etapas de início, meio e fim. Então eu pude ver em algumas cenas pessoas que passavam nessa praça, pessoas que eram cumprimentadas, ou seja, o personagem conhecia aquelas pessoas. Teve inclusive uma cena que o personagem cumprimentou uma pessoa achando que era que ela estava esperando e não era quem eu achava que era. Passavam pessoas vendendo coisas nessa praça, alguns vendedores. Em algumas praças tinham muitos mosquitos. O clima foi uma coisa que ficou marcante para vocês, né? O tempo que tava, aquele clima que tava naquele dia, sol, frio, calor, chuva, vento. Inclusive uma cena usou um guarda-chuva e aproveitou bastante esse guarda-chuva que fazia, que com o vento quase voava, e a gente entendia que o vento estava mais forte. Esse banco que ficou molhado por conta da chuva, como é que a gente vai sentar e esperar num banco molhado, ver se ele estava realmente molhado, se só estava úmido? Esse guarda-chuva foi muito legal porque ajudou a contar essa história e foi muito bem utilizado na cena. A gente também teve uma cena com um pacote que criava na gente uma curiosidade. Que pacote era aquele? É um presente? É uma entrega? Algumas pessoas usaram trilha sonora para deixar bem claro quem é que estava esperando. Amigos, amigas, tios, tias, namorados, namoradas. Era um encontro romântico entre apaixonados e a música ajudou a contar isso. Tivemos pedidos de namoro, tivemos encontros apaixonados e tiveram pessoas que esperaram, a pessoa não chegou e elas foram embora. A gente conseguia perceber também em vocês essa sensação de ansiedade, de incômodo, de cansaço, a alegria ao encontrar a pessoa, ou até a bronca que ia dar na pessoa, de tanto que fez esperar. Mas tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Eu pedi muito para que vocês visualizassem esse lugar. Em muitas cenas, o discurso, a fala, estava substituindo essa visualização. Né? A pessoa descrever que estava vendo uma árvore, um passarinho, uma coisa assim, mas eu não via o olhar da pessoa vendo a árvore, vendo o passarinho, por exemplo. O olhar e o corpo vão juntos quando a gente está visualizando. Então, em muitas cenas eu não vi o tamanho desse parque, por exemplo. Lembra daquele olhar mais amplo? Eu não vi o que tinha nele. Algumas pessoas descreveram, mas em muitas cenas eu não visualizei junto com a pessoa, eu não via que ela estava vendo o que ela estava descrevendo. Por exemplo,
Se eu digo que tem um monte de criança, eu posso visualizar essas crianças correndo em volta do meu banco, né? Caindo. Ou eu posso visualizar esse cachorro, eu falo que tem um cachorro, eu vou visualizar esse cachorro chegando perto de mim. Se eu gosto de cachorro, eu faço um carinho. Se eu não tenho muita afinidade com cachorro, se eu tenho medo, de repente eu vou botar meu pé pra cima pra ver ele passar. Vocês estão percebendo? Que não é só dizer que tem um cachorro, nem só dizer que tem criança, não é só dizer que tem árvore. A gente tem que visualizar essa árvore, a gente tem que visualizar essa praça, a gente tem que visualizar essas pessoas. Se tem muita gente, eu tenho que visualizar essas pessoas. Não é só falar que tá cheio de gente. E se eu digo, por exemplo, que tem muitas pessoas naquela praça, eu tenho que visualizar essa quantidade de pessoas. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, vamos sempre ficar com isso na cabeça, que se a gente visualiza, automaticamente o nosso corpo, o nosso olhar, a nossa intenção já vem juntos nesse caldo. Muito legal, gente. Mais um ponto pra gente prestar bastante atenção. Lembrando, não tem certo, não tem errado, tem a gente experimentar. E cada vez que a gente faz, que a gente experimenta, que a gente vê o outro fazendo, que a gente vê o outro experimentando, a gente vai fazendo essas observações e vai entendendo melhores caminhos. O que funciona mais, o que funciona menos. E isso é um barato. Muito legal, pessoal! Então chegamos aqui ao conteúdo da nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um russo. Sim, um russo. Que foi o primeiro a inventar um método para o ator, um método de treinamento para o ator. Ele, durante muitos anos, ele desenvolveu estudos, pesquisas, técnicas sobre a arte do ator, sobre a arte da atuação. Alguém que sabe de quem estou falando? Sim? Não? Stanislavski! Já ouviu falar nesse russo? Stanislavski? Tenta falar rápido isso. Stanislavski. Konstantin Stanislavski viveu entre 1863 e 1938. Foi ator, diretor, pedagogo e escritor. Os ensinamentos que ele deixou são estudados até hoje em muitas escolas, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro. Ele tem tanta importância que a gente precisaria de aulas e aulas e aulas para falar dele. Mas hoje a gente escolheu alguns pontos sobre a técnica de Stanislavski para comentar aqui com vocês, para trabalhar um pouquinho. Para o Stanislavski era muito importante que o ator acreditasse na cena que estava fazendo. Só assim a cena ficaria viva, mais próxima do real. Vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês da importância da imaginação, de você criar, de você visualizar? Lembra que eu falei isso no exercício do onde? Da praça? Que era importante você visualizar aquela praça? Isso é importante não só no onde, você visualizar onde a cena se passa, mas na cena como um todo. Para ele, o ator tem que acreditar em tudo que está acontecendo, se envolver com a história que ele está contando. Daí vem um termo que ele sempre fala. Ele diz que o ator tem que acreditar no que está fazendo, tem que ter fé. Daí vem um termo muito usado por ele. Ele dizia que precisa ter fé cênica. O que é isso? Fé cênica, segundo Stanislavski, é a capacidade do ator de acreditar tanto na ficção que chega ao ponto de convencer a plateia de que aquele universo ficcional é uma realidade para a personagem. Eu vivi, quando eu estou num lugar, eu vejo claramente esse lugar. Aí eu estou sentada aqui, num sofá. Ali tem uma televisão, aqui eu vejo uma porta. Gente, eu já falei 1000 vezes que não é pra entrar quando eu estiver gravando. Mas é que eu já falei 1000 vezes, toda vez vocês abrem essa porta. Poxa! E aí, acreditaram? Ninguém entrou, na verdade, mas se tivesse entrado, talvez eu agisse assim. Falei um pouco irritada demais. Mas o que me motivaria a falar desse jeito? Será que isso sempre acontece? Então por isso eu já falei mais irritada. Será que eu tô morrendo de fome, tenho que fazer o vídeo, eu tô morrendo de fome, então quanto mais o tempo passa, mais fome eu fico, isso me causa uma irritação? Será que eu tô muito atrasada e eu tô demorando para gravar e isso tá me causando ansiedade, irritação? Imaginando esses motivos que fizeram a Vivi falar desse jeito, agir dessa forma, eu não preciso pensar no tom que eu vou dar à minha frase. Porque existe uma motivação interna que me levou a agir desse jeito. Então eu não preciso pensar para falar. Eu já
entendendo que motivação é essa, a frase já sai preenchida desse estado. Então, antes de Stanislavski, os atores declamavam o texto. O que é isso? O importante era falar o texto bem falado, com impostação, que ele tivesse uma boa dicção para que todos entendessem. Só que junto com esse texto, os movimentos do ator eram todos que o Stanislavski chamava mecânicos. Por exemplo, qual é a forma que a gente entende como é chorar? Botar as mãos no rosto e chorar. Isso é um movimento clichê. Existem várias formas de chorar e de se emocionar. Então, nessa época, os atores usavam esses movimentos já prontos. Eles não eram criados para a cena. Assim, as representações ficavam exageradas, ficavam só na forma externa, sem preenchimento de um estado, de um sentimento, de uma motivação. E foi aí que o Stanislavski começou a estudar, porque ele achava esse teatro um pouco exagerado. Gente, eu já falei pra vocês para não entrarem aqui quando eu estiver gravando! Poxa! E aí, o que vocês acharam? Estranho? Pois é, causava um pouco de estranhamento. Vocês acreditaram nisso que eu fiz? Então era esse teatro que o Stanislavski criticava na época. Uma representação mecânica, só na forma, mas que a gente não acreditava na vida daquele personagem. Então Stanislavski trouxe pra gente algumas perguntinhas pro ator se fazer ao entrar em cena. O que, por quê e como. Então, o quê? O que acontece naquela cena? O que o personagem quer? Quais são as ações que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Por exemplo, a ação é abrir uma caixa. Mas aí vem outra pergunta junto. Por quê? Por que você vai abrir essa caixa? Porque eu encomendei um produto e ele está dentro dessa caixa, por exemplo. E aí, junto com isso, vem um como. Como eu vou abrir essa caixa? Bom, se eu encomendei algum produto e eu estou esperando, como eu vou abrir essa caixa? Com expectativa do meu produto estar ali, com animação, com ansiedade, ou até com tensão, né? Tensa, para saber se chegou direito, se chegou da cor que eu quis, se chegou quebrado, às vezes isso acontece, né? Agora vamos pensar. Se o meu porquê é diferente, se a minha motivação é diferente, por que essa caixa chegou? E eu não sei de onde ela veio, é uma caixa surpresa. Tá aqui com o meu nome escrito. Como é que eu vou abrir essa caixa? Se eu não encomendei nada, ela chegou na minha casa. Como que eu vou abrir essa caixa? Aí a gente tem que botar no nosso caldo o quê? Surpresa, desconfiança, curiosidade também, uma expectativa também. Então percebem que dependendo da motivação, como a gente vai agir é diferente. Por Stanislavski, tudo isso que o ator cria, essas perguntas que a gente responde, preenche a ação que o ator vai fazer em cena, que não é simplesmente abrir uma caixa. Por quê? Como ele vai abrir aquela caixa é que vai trazer vida àquele personagem, vai fazer a gente acreditar nele e vai tirar do lugar da forma. A forma vai estar preenchida. Então, a nossa atividade de hoje tem tudo a ver com isso que nós falamos. O que acontece? Por que eu faço isso? Quais são os meus motivos para fazer isso? E como eu vou fazer? A atividade é a seguinte: vocês vão fazer uma cena com uma ação aparentemente simples. Vocês vão pegar uma bolsa ou uma mochila, vão arrumar essa bolsa, essa mochila para sair e vão sair de cena. Até aí, tudo ok, certo? Só que você não vai fazer só isso. Agora eu quero ver as suas motivações para fazer essa ação. Porque você pode fazer essa ação estando atrasada para ir fazer uma prova. Ou estando feliz porque é o dia do seu aniversário, depois você vai numa festa. Estando apaixonada ou apaixonado, indo encontrar o seu amor. Estando com fome para poder ir logo almoçar, tá com pressa de comer. A ação, percebem, é a mesma. O que vai mudar é a sua motivação. E criem mesmo a sua historinha, tá? Não sejam rasos, superficiais. Por exemplo, eu tô arrumando essa bolsa porque eu tô com pressa.
Uma coisa é você tá com pressa para ir brincar. Outra coisa é você tá com pressa porque você tá atrasado e pode perder a sua prova do Enem. Vocês percebem a diferença? Criem essas histórias. Lembrando que vocês precisam fazer esse vídeo deitado, com o celular deitado na horizontal, e que o nosso prazo de entrega é segunda-feira, às 21h. Então, olha, soltem as ideias de vocês, criem, que eu tenho certeza que vão sair coisas maravilhosas daí. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Nós agradecemos a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Fiquem bem, se cuidem, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos e fica aqui comigo nos comentários, hein? Um beijo, até a próxima aula. Lembrem-se das motivações e me dê um motivo pra ir